Olá pessoal, vamos estudar a palavra de Deus. Tenha prazer em estudá-la. Lá em Salmo 119:16 diz: tenho prazer em teus decretos e não me esquecerei de sua palavra. Então não esqueça da palavra de Deus nem um só dia da sua vida. Tenha prazer em estudá-la. Então vamos lá juntos estudar a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, se não pegou ainda. Vamos estudar o livro de Atos. Então, primeiramente, quem foi o autor deste livro? Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Ele foi escritor de Atos. Vamos aqui dividir por partes. Você já pegou sua Bíblia? Vamos dividir por momentos. O primeiro momento vai do versículo 1 ao 5. Nós temos aqui o que aconteceu nesse momento. A promessa do Espírito Santo. Ele começa dizendo: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo. Vamos dar um pausozinho aqui. Quem é Teófilo? Para a gente entender aqui também quem é. Então, os detalhes a gente precisa sempre dar uma paradinha, estudar a palavra de forma bem detalhada, para a gente sair entendendo tudo. Teófilo não se fala na Bíblia quem é a sua identidade. Apenas que é o destinatário que receberia este relato. Mas assim, podemos dizer que talvez seja alguém importante. Sabe por quê? Porque lá no Evangelho de Lucas, lá no iniciozinho, no capítulo 1, no verso 3, diz: excelentíssimo Teófilo. Talvez seja alguém importante da época, né? Continuando, a gente volta aqui para Atos. Aí ele diz: eu relatei o quê? Eu relatei tudo. Ele dá meio que uma resumida do que ele diz no livro do Evangelho de Lucas, no primeiro livro. Eu relatei a você tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até quando ele foi elevado, que ele foi levado para o céu, depois de dar mais instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos. Então, de conhecimento, de instrução, não faltou. Eles estavam cheios de instrução. Os apóstolos, disso eles não podiam reclamar, né? Ou questionar, porque eles estavam cheios de conhecimento, cheios daquilo, de instruções que Jesus passou para eles. Aí ele passou durante 40 dias, ele apareceu para os apóstolos. Durante 40 dias, após a sua morte, após a sua ressurreição, ele passou 40 dias, passou diversas vezes aparecendo para os seus apóstolos, dando provas claras, de aparecendo para eles, para quê? Dando provas claras de que ele estava vivo. Disso ele também não podia questionar. Jesus apareceu várias vezes de carne e osso na sua frente. E em vários momentos eles estavam com eles, né, dando provas claras, e falou do reino de Deus. Continuou a falar, dar mais conhecimento, né, falar mais sobre o reino de Deus. Em certa ocasião, para finalizar esse primeiro momento, ele fala: em certa ocasião, enquanto eles comiam juntos, Jesus falou, deu uma ordem: não saiam de Jerusalém até que o Pai os envie a promessa. Que promessa? Né? Uma promessa, que surpresa seria essa? Né? Ele fala: João Batista, ele batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa é a promessa, a grande promessa, aquilo que mudaria a vida deles, a vinda do Espírito Santo habitar na vida deles, não só na vida deles, mas eles seriam os pioneiros, e a partir deles, todos aqueles que seguissem a Jesus também tinha o direito de receber a presença maravilhosa do Espírito Santo.
Então vamos para o segundo momento desse capítulo, a ascensão de Jesus, a subida dele, né, para o céu. Antes dele subir para o céu, teve uma perguntinha básica que os que estavam com ele perguntaram: Senhor, este é o momento em que restaurarás o reino a Israel? Que pergunta interessante. O porquê dessa pergunta, né? Porque na cabeça deles, eles achavam que Jesus, ele ia tirar eles do domínio de Roma, porque Roma, na época, imperava. Eles viviam sobre o império de Roma. O domínio de Roma eles estavam sobre esse domínio. Então eles achavam que Jesus seria aquele que ia restaurar o reino a Israel. O domínio de Israel na terra seria um rei terreno, um líder terreno, mas o plano do Senhor era bem maior daquilo que eles imaginavam. Não se limitavam apenas a ele, mas algo mundial, algo extraordinário, né? Que o plano do Senhor seria, né? E ele bem disse, o próprio Jesus falou lá em João 14, especificamente no verso 16 ao 17, ele fala que o reino dele não é deste mundo, né? Ele falava em uma conversa que, enquanto ele estava perante a Pilatos, ele dizia, se você quiser dar uma consultadinha depois, né, para reforçar aqui o nosso estudo, quando ele estava perante a Pilatos, ele fala sobre isso. O meu reino não é deste mundo. Então, se o reino de Jesus não era desse mundo, então não era aqui que ele ia governar, não era aqui o reino dele. O reino dele era bem maior. E o rei, ele iria governar não só Israel, mas todas as nações. E ele seria nosso Salvador. Tudo que a gente sabe sobre o que Jesus, os benefícios que vieram através dele. Então, algo maior. Mas qual foi a resposta de Jesus? O Pai já determinou o tempo e a ocasião para isso acontecer. Não cabe a vocês saberem, né? Saber isso agora. Como se diz assim? Não é o momento de vocês pensarem nisso, né? Não é esse o momento. Vamos pensar em algo, a promessa, né? Aí ele volta a dizer, vocês receberão poder quando vir sobre vocês o Espírito Santo. Essa é sobre a promessa que deveriam falar. Vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, algo extraordinário. Falar sobre Jesus, que ele seria o Salvador, aquele que nos daria acesso à eternidade. Então, eles seriam as testemunhas. Então, era isso que eles deveriam focar, no plano redentor de Cristo, né? Do Senhor para as nossas vidas. E depois disso, Jesus se despediu. Ele deu um tchauzinho. Não, eu estou dizendo aqui só ilustrando, mas ele partiu depois de dizer essas coisas. Ele foi elevado numa nuvem, né? Eu brinco, digo assim, num avião celestial. Mas não era um avião, né? Em uma nuvem ele foi elevado, ele subiu numa nuvem. E os discípulos já não o viam mais. Já não conseguia mais vê-lo, né? Quando ele subiu e foi para o reino celestial. Aí, mas eles continuavam, olha só, engraçado, que eles continuavam a olhar atentamente para o céu. Atentamente, né, vendo, né, e não paravam de olhar. Aí chegam dois homens vestidos de branco e dizem: homens da Galileia, o que vocês fazem aí? O que vocês fazem? Aí, olhando para o céu. Algo extraordinário que eles dizem depois. Esse mesmo Jesus, observe, lá no verso 11, ele diz, na parte final. Esse segundo momento, estamos só para
se eu não citei, né, só para vocês saberem. O segundo momento foi do verso 6 ao 11, essa parte que eu estou contando. Aí ele diz, nessa parte final do verso 11, vamos lá juntos. Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Uau, Jesus, essa é a promessa. Jesus, ele voltará para buscar os seus, aqueles que creram em seu nome, os seus seguidores. Ele voltará do mesmo jeito que eles viram subir. Nós veremos Jesus, nós seremos aquele, ou após nós, né, nós não sabemos se nós estaremos, ou se nossos filhos, ou se nossos netos, mas essa é uma promessa, que ele voltará, do mesmo modo que ele subiu, ele voltará, ele virá do céu para buscar a sua igreja, não a igreja, o templo, mas as pessoas, né, como eu disse. Uau, que incrível! E vamos para o terceiro momento, que vai do versículo 12 ao 26, que é a substituição de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Então, haveria uma escolha para completar os 12, porque até o momento só tinha 11, porque Judas, ele acabou... o do fim dele, como a gente já sabe, acabou se matando depois de ter traído Jesus. Então, eles voltaram. Aí, nesse primeiro momento, o que aconteceu? Como foi? Eles voltaram, saíram do Monte das Oliveiras, onde aconteceu essa partida de Jesus, e foram para Jerusalém. E foram para a casa onde estavam hospedados, e subiram para o andar superior. Estavam lá os apóstolos, estava a mãe, fala que também estava a mãe de Jesus, e os seus irmãos, acompanhado de algumas mulheres, né? Cerca de 120 discípulos estavam reunidos. E observe, voltando aqui no verso 14, todos eles se reuniam em oração, em um só propósito. Olha só, unidos em um só propósito. É isso que o Senhor quer de nós, que nós estejamos unidos como igreja em um só propósito, juntos, que não haja divisão entre nós, mas que estemos em oração, em busca, em um só propósito. Aleluias. E nesse momento, enquanto eles estavam reunidos, 120 estavam reunidos, Pedro se levanta e fala, né? Era necessário acontecer o que aconteceu com Judas. Aconteceu aquilo que as escrituras já tinham dito, né? Aquilo que o Espírito Santo tinha dito por meio de Davi. Ele tinha profetizado o destino que aconteceria com Judas, que ele seria o traidor e o final dele, e que, sendo esse o final dele, o destino dele, deveria haver também um substituto, que outro ocupe o seu lugar. Então também isso foi dito. Aí eu estou resumindo essa parte, mas leia também com atenção sobre isso, o que aconteceu com o caso de Judas. Aí eles disseram, tem que haver um substituto, vamos lá escolher esse substituto. Aí o critério de escolha, olha só como é importante a gente escolher, tem que ter um critério para escolher o substituto de Judas. Teria que ser uma pessoa. Lá especificamente fala, no verso 21 ao 22. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia que ele foi retirado do nosso meio e elevado ao céu. Esse seria o critério, né, que ele andou o tempo todo com o Senhor Jesus, desde o período que ele foi batizado por João até o dia que ele foi
elevado ao céu. Esse critério para que ele fosse, se juntasse a ser uma testemunha da ressurreição. Então, indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida, oraram ao Senhor, a importância de orar, entregar para o Senhor. Oraram ao Senhor e apresentaram os 2. E algo muito interessante, algo que para finalizar aqui. No verso 26, lançaram sortes e Matias foi escolhido. Explicando essa questão de lançar sortes, era uma prática comum deles, uma forma de receber a direção de Deus. Não se sabe como eles faziam essa lançar sortes. É como hoje com aquele cara ou coroa, mas a gente não sabe exatamente como eles faziam. Não deixa claro na Bíblia. Mas era uma prática. Até no Velho Testamento, outro exemplo, lá em Jonas, aquele que foi engolido pelo peixe, conta também um lançar sortes, né? Que eles fizeram lá para descobrir o porquê da tempestade, né? Porque quem foi o culpado. Aí você pode ir lá consultar depois. Na história de Jonas, que fala sobre um lançar sortes também. Mas hoje não precisamos, porque eles ainda, observe, eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Então a gente não precisa mais dessa prática. Nós hoje temos o Espírito Santo. E a partir do momento que eles foram batizados, não se fala mais sobre essa prática, né? Então eles passaram a ser guiados pelo Espírito Santo. Assim como nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e não por práticas que não são mais utilizadas. Esse foi o nosso estudo de hoje. Então, se gostou, dê o like, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.